Mais uma live, vamos fazer com a graça de Deus aí, shalom a todos. Agora, iniciando o livro de Romanos, que é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Eu amo o apóstolo Paulo, os ensinamentos dele. Nosso principal apóstolo é ele, você não pode trocar os ensinamentos do apóstolo Paulo por nenhum outro apóstolo, não pode trocar os ensinamentos do apóstolo Paulo por rabinos, por ninguém, você não pode trocar. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, ok? Ele foi enviado a pregar aos gentios, ok? E glória a Deus, que o apóstolo Paulo é uma bênção de Deus. Então nós vamos... Já é a segunda live que eu tô fazendo hoje, a outra foi sobre o batismo, foi um pouco atrapalhada por causa de várias coisas. E que Deus nos abençoe aqui nessa da leitura de Romanos 1, começando hoje, capítulo 1, ok? Vou fazer a primeira parte. Eu prefiro ler a Bíblia para vocês. Porque quando a gente tá lendo a Bíblia, é o que está escrito nela. Muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia em casa. Depois eu coloco a live no YouTube, em outras redes sociais. Muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia em casa. Então, pelo menos escuta. Eu escuto bastante coisa. Eu escuto a Bíblia. Eu pego os livros lá no YouTube e escuto. E muitas coisas eu tenho recordado, porque eu já tenho muitos anos que eu conheço a Bíblia. Mas, quando eu fico escutando a Bíblia em áudio, eu começo a lembrar de versículos que eu já tinha esquecido. Muito bom, muito bom. Não deixe de ler. Então, vamos lá. Começando aqui Romanos 1, que é o Evangelho do Apóstolo Paulo. Aqui diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ok? O Evangelho de Cristo também é o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? É o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que é o Pai? O Pai é conhecido como o Eterno. Eu falo Eterno Deus, porque eu não tenho problema com a palavra Deus. Eu não vou na moda de todo mundo. Agora não pode falar mais Deus. Não está escrito que não pode falar mais Deus. Deus é um título supremo para a grandeza do Criador, ok? Então, o eterno Deus, no meio dos judeus, eles falam Hashem. Hashem é o nome de Deus, Hashem? Não, Hashem não é o nome de Deus. Hashem significa o nome, ok? Então, quando fala Deus, para nós que já conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você já entende logo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, normalmente, o texto ele está falando Deus e está falando de Jesus. Jesus é o Filho. E Deus é o Pai e o Espírito Santo. Naquele texto ali. Ok? Às vezes tem texto que ele fala só o Pai. Preste atenção. Vamos lá. Versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Já tinha sido prometido o Evangelho. São as boas novas que Deus já tinha prometido através dos profetas nas suas Santas Escrituras. O que é as Santas Escrituras? É os livros que os profetas escreveram. Os livros de Moisés são Santas Escrituras, são 5 livros, o primeiro da Bíblia são os livros de Moisés, são Santas Escrituras. Mas até Malaquias, né, que é o último livro da Velha Aliança, até Malaquias são tudo escrituras sagradas. Tudo. E começa em Mateus e vai até Apocalipse. Tudo escrituras sagradas. E Deus seja louvado. Eu creio que ficou algumas por aí que não entrou, mas vão ficar com as que entraram, porque a gente não está dando conta de ler nem as que entrou na Nova Aliança.
né? Vamos lá. Já tinha sido pelos profetas. Aqui fala pelos profetas. Nós estamos lendo o capítulo 1 de Romanos, versículo 3 agora. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ok? Eu estou lendo, eu gosto de falar a Bíblia que eu estou lendo. Eu estou lendo na Almeida Fiel. Ok? Eu gosto de ler também na Bíblia de Jerusalém. Eu gosto de ler... Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém? Porque ultimamente eu tenho feito leitura na Bíblia de Jerusalém. Embora, às vezes tem palavra que a gente não entende muito na Bíblia de Jerusalém. Mas aquilo que a gente puder... Começando agora na Bíblia de Jerusalém, ok? Começando Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Tá a mesma coisa. Que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E que diz respeito a seu filho nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. A estirpe aqui é da descendência, ok? Segundo a carne, ok? A parte da carne. Qual é a parte da carne? Gerado em Maria. Ok? Estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Estabelecido filho de Deus com F maiúsculo. Filho de Deus, filho do Pai e do Espírito Santo. Com poder por sua ressurreição dos mortos. Segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui também está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito de santidade é o Espírito Santo, ok? E o Espírito Santo também ter participação em toda a vida do Senhor Jesus. Desde o nascimento até a ressurreição, foi com Cristo e depois veio para estar com a igreja. Pai, shalom. Aleluia. Versículo 4 de novo. Estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Okay? Por quem recebemos a graça e a missão de pregar para louvor do seu nome. Recebemos a graça e a missão de pregar. Nós temos a missão de pregar. Se todo cristão tem a missão de pregar. Recebemos a missão de pregar, está escrito aqui. Ok? Para louvor do seu nome. É para a glória dele, não é para nossa glória, não. Não é para nossa glória, é para a glória dele. Ok? A obediência da fé entre todos os gentios. Por quem recebemos a graça e a missão de pregar para louvor do seu nome. A obediência da fé entre todos os gentios. Paulo pregou para todos os gentios da época dele. Ok? Vamos continuar. Dos quais fazeis parte também vós chamar de Cristo Jesus. Vocês também foram chamados, vocês também fazem parte disso. Isso que Paulo estava falando. A vós todos que estáis em Roma. Então, o livro chama Romanos, porque foi escrito para os cristãos de Roma. Ok? A igreja do primeiro século, ela tinha muitos judeus convertidos, muito mesmo, ok? Mas Paulo, ele tinha uma conversa particular com os judeus e tinha conversa particular com os gentios. Você vai ver isso lendo, lê todas as cartas dele que você vai entender. A conversa que ele tinha particular com os judeus e a conversa que ele tinha particular com os gentios.
Porque ele se fez de sábio e de ignorante. De sábio, na verdade ele não se fez de sábio. Deus deu sabedoria a ele mesmo. Mas ele se fez de ignorante para falar com os ignorantes. Ok? A vós todo que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E para andar em santidade, você sempre vai ver o Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre. Não tenta tirar um fora, não, que... vou tirar o Pai, vou tirar o Filho, vou tirar o Espírito Santo. Então não é evangelho. Vamos continuar. Em primeiro lugar, eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. A igreja de Roma, de 2000 anos atrás, quase 2000 anos, falta 10 anos, mais ou menos, talvez 15, não sei, para chegar aos 2000 anos. Ela era uma igreja elogiada. A igreja de Roma era uma igreja que era elogiada. O apóstolo Paulo está elogiando a igreja de Roma. Ok? Aleluia. A fé deles era celebrada no mundo da época, na Europa, na Ásia, na África. A fé dos romanos era bendita. É isso que ele quer dizer, ok? Vamos continuar. Versículo 9. Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha de como me lembro continuamente de vós em minhas orações, pedindo que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ter convosco. O sonho de Paulo era ir ter com os cristãos romanos. Quem lê o livro de Atos vê a luta dele para chegar em Roma. Como o inimigo lutou, desfazendo um navio no mar, para que Paulo não chegasse em Roma. Mas ele chegou, porque Deus estava com ele. E quando Deus dá a palavra, o inimigo é que sai da frente, porque Deus não vai desistir. Às vezes nós desistimos, mas Deus não desiste. Louvado seja Deus. Vamos lá. Realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar. Ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Paulo era um homem que ele tinha todos os dons. Todos os dons. Ele mesmo falou lá, eu falo mais língua do que todos vós. Paulo tinha todos os dons. Paulo foi no céu. Paulo viu Jesus. Ok? Tem muita diferença do apóstolo da Bíblia com os apóstolos de hoje. Tem apóstolos hoje em dia que eles nunca tiveram experiência sobrenatural. Os apóstolos da Bíblia eram arrebatados em espírito. Ok? E hoje em dia nós temos pastores, servos de Deus, que são arrebatados pelo espírito. Mas as pessoas não creem, os crentes de hoje não creem mais nisso. Viraram crentes científicos. Só creem no que a ciência diz. Vamos lá. Paulo falou que ele queria comunicar dons espirituais à igreja de Roma. Versículo 12. Ou melhor, para nos
confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Olha, ele falou, olha, eu quero compartilhar dons com vocês, mas também eu quero ser confortado pela fé que há em vocês. Paulo falando para os romanos. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre outros gentios. Paulo, ele amava colher os frutos da salvação, ele amava, ele sabia que ele ia ter a recompensa, ele conhecia o mundo espiritual, ele não pregava porque ouviu alguém falar, ele pregava porque ele conhecia, não de ouvir falar, mas de com Jesus andar, ok? E ele fala aqui, né? Que ele tinha aquele desejo de ir, mas estava sendo impedido. Quem lê Atos vê que só dele ir em Jerusalém para fazer uma despedida, ele foi preso pelos judeus que não acreditavam em Jesus. Na realidade, os judeus que não acreditavam em Jesus não prendeu ele, queria matar ele. Aí os romanos que tomavam conta lá de Jerusalém deixou ele preso por 2 anos. Aí que ele apelou para César, aí que eles foram obrigados a liberar Paulo para ir para Roma. Aquele Atos sabe disso, ok? Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, ok? Bárbaro era pessoas estúpidas, gente. Barbaridade. Não tem esse versículo que fala? Essa frase fala barbaridade. Bárbaro era pessoas assim, ignorantes, estúpidas. Então aqui, ó, ele fala, pois eu me sinto devedor de gregos, os sábios. Na realidade, os gregos era dividido entre os sábios e os que não se preocupavam tanto com sabedoria. Os sábios era a parte da filosofia, eram os de Atenas, atenienses. E os mais ignorantes, aqueles que só queriam saber da guerra, que era de Esparta, os espartanos, os gregos. Então ele fala, me sinto devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Ok? Gregos e bárbaro. A palavra grego e bárbaro é um contrário do outro, ok? E sábios e ignorantes também é um contrário do outro. Mas todos esses povos ele queria. Ele sentia o dever de pregar o evangelho. É isso que Paulo quer dizer, ok? Daí, meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo sonhava com isso. Ok? Paulo sonhava em Roma e levar o evangelho para eles. Ok? Essa live vai ficar pequena. Nós vamos parar por aqui a primeira parte, porque depois começa a falar sobre a justificação pela fé, ok? Depois a gente entra na justificação pela fé, que Paulo já começou ali dar doutrina para eles, em carta, através de carta. Isso aqui é carta, ele não estava nem pessoalmente, ele já começou a escrever doutrinas para eles. A doutrina do meu pastor, a doutrina da minha igreja, fica com a doutrina do apóstolo Paulo. E como que eu faço para saber? Leia Romanos, Gálatas, Efésios, todas as cartas paulinas, que você vai saber qual que é a doutrina. Okay? Ficam todos na Shalom. Até qualquer hora. Shalom, shalom.